aqui para contar algumas novidades para vocês. Vocês sabiam que no mês de agosto nós comemoramos muita coisa importante? Isso mesmo! É o mês do folclore, aniversário da cidade e também o Dia do Soldado. Vocês sabiam que amanhã, dia 25 de agosto, é aniversário da nossa cidade? Isso mesmo! Ela vai completar 166 anos. E eu vou contar uma coisa para vocês. A tia Miriam vai trazer um bolo e bexiga para vocês cantarem parabéns para a nossa cidade. Mas não conta para ela que eu falei para vocês. É surpresa, tá? Muito bem, olha só, hein? No dia 25 de agosto também comemoramos o Dia do Soldado. Vocês sabiam que o soldado protege a nossa nação? Isso mesmo! É uma tarefa que exige coragem, determinação, característica que os soldados têm de sobra. Por isso tem um dia dedicado a ele, que é 25 de agosto, que é o dia do aniversário da nossa cidade também. E no mês de agosto também, nós trabalhamos um tema muito legal que eu gosto muito, o folclore. O folclore faz parte da nossa cultura e é um tema gostoso de trabalhar em sala de aula. O Brasil possui um dos folclores mais ricos do mundo. São danças, festas, superstições. As lendas são transmitidas de geração a geração. Como a lenda do Curupira. Olha o Curupira aqui, que é o defensor da floresta. E o Saci, olha o Saci na árvore. É o mais famoso da lenda do folclore. Ele tem uma perna só e vive fumando um cachimbo. E é muito sapeca. Existem diversas outras lendas folclóricas, como o boto, lobisomem e outros mais. Mas essa semana nós vamos falar do Curupira, do Saci, da minha amiga Iara e a Cuca, tá? Então, ó, ficam quietinhos que a tia Miriam tá chegando para contar parabéns para nossa cidade, hein, tá? Tchau, até daqui a pouco. O que será que vai acontecer aqui hoje? Não é hoje, é amanhã. Vocês sabiam que amanhã, dia 25 de agosto, é aniversário da nossa cidade? Isso mesmo, Barretos vai completar 166 anos. Por isso que a tia Miriam trouxe um bolo, bexigas, para nós cantarmos parabéns à nossa cidade. E eu quero que vocês cantam juntinho comigo. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Barretos! Viva! Muito bem! Olha quem a tia Miriam trouxe aqui. O senhor do alfabeto. Sabia que esse boneco, ele tem uma festa de aniversário? Isso mesmo. E a festa dele é tudo com o tema da letrinha do alfabeto. Sabe por quê? Ele ama as letrinhas do alfabeto. E ele sabe todas as letrinhas. Olha a roupa dele. É cheia de letrinhas.
Então, ele veio apresentar comigo as letrinhas do alfabeto. Vamos lá? Então, vamos lá, junto comigo, hein? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e o C. Muito bem! Essas são as letrinhas do alfabeto. Só que nós temos 5 letrinhas que são as irmãzinhas, que elas estão dentro do alfabeto. Quem lembra o nome delas? A tia Miriam não está ouvindo. Isso, as vogais. E quais são as vogais? Vamos lá. A, E, I, O e o U. Muito bem! A atividade que nós vamos fazer agora é sobre quantidades e número. Isso mesmo! Mas antes de irmos para a nossa apostila, nós vamos relembrar aqui com a tia Miriam. Aqui eu tenho várias maçãs e eu vou colocar o número que representa cada maçã. Mas eu quero que vocês me ajudem. Quantas sementes eu tenho nessa maçã? Isso! Uma semente. E nessa? Uma, duas. Se eu tenho 2 sementes, eu represento com o numeral 2. Muito bem. E nessa daqui? 1, 2, 3 sementes. Qual o número eu vou colocar aqui para representar essas sementes? Isso, o número 3. E na nossa próxima maçã, quantas sementes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 sementes, que vai ser representada pelo número 4. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser representada pelo número 5. Agora aqui embaixo eu tenho mais maçãs. Vamos contar quantas sementes tem em cada maçã? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu represento com o número 6. Muito bem. E nossa próxima maçã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E nossa próxima maçã tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sementes. Nós temos mais 2 maçãs. Vamos contar junto com a tia Miriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nossa última maçã tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas tem? 10 sementes. Agora que vocês já viram as quantidades e os numerais, nós vamos para a nossa apostila. Aqui na nossa apostila está escrito assim: pinte a quantidade de círculos de acordo com a quantidade de elementos de cada conjunto. Depois escreva o numeral correspondente. Então, cada retângulo desse tem uma quantidade de figuras de elementos. Nós vamos ter que contar, pintar a quantidade que representa a figura e fazer o número aqui do lado. Então, vamos lá. Quantas figuras eu tenho aqui? Isso, um caracol. Se eu tenho um caracol, eu vou pintar uma bolinha. E vou fazer o número 1 aqui, ó. Subiu, desceu. Muito bem. Agora, aqui do lado, eu tenho quantas borboletas? 1, 2, 3 borboletas. Então, eu tenho 3 borboletas. Então, quantas bolinhas a tia Miriam vai pintar aqui? Isso, número 3, porque eu tenho 3 borboletas. 1, 2, 3. E eu vou fazer o número 3 aqui, ó. 2 barriguinhas. Agora, aqui nós temos uma largatinha. Não, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6, eu vou pintar quantas bolinhas? Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer o número 6 aqui. E agora, aqui do lado, eu tenho abelhas. Vamos contar quantas abelhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abelhas. Então, eu vou pintar 7 bolinhas. Ó, a tia Miriam vai pintar e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou fazer o número 7 aqui, ó. Pauzinho deitado, desceu, cortou. Agora aqui eu tenho outras borboletas. Vamos contar com a tia Miriam quantas borboletas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 borboletas. E eu vou fazer o número 5 aqui, ó. Pauzinho deitado, desceu, barrigão. E eu vou pintar quantas bolinhas aqui? Isso, 5 para representar a quantidade de borboletas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, quantas figuras eu tenho aqui?
Uma, duas. Então, eu vou fazer o número 2 aqui, ó. Orelhinha, brinquinho, puxou a perninha. E eu vou pintar. Uma, duas. Agora aqui embaixo eu tenho um conjunto de elementos de joaninhas. Vamos contar com a tia Miriam quantas joaninhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, tenho 7 também aqui. Então, eu vou fazer o número 7. Pauzinho deitado, desceu, cortou. Então, vamos lá. Vamos pintar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joaninhas. E aqui? Quantos caracóis eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 caracóis. Então, eu vou fazer o número 4 aqui, ó. Desceu, virou. Vou lá em cima e desço até lá embaixo. E eu vou pintar 4 bolinhas para representar esses caracóis. 1, 2, 3, 4. Depois que vocês terminarem de pintar todas as bolinhas para representar a quantidade de desenhos, vocês vão virar a página e escrever o nome e o sobrenome para a tia Miriam, que é a nossa primeira atividade. A nossa próxima atividade também está na mesma apostila, na página 163. E hoje nós vamos aprender uma letrinha nova. Que letrinha que é essa? Isso, o quê? Mas antes de irmos para a nossa apostila, nós vamos relembrarmos nosso alfabeto até chegar na letrinha Q. A nossa primeira letrinha do alfabeto é a letra A. Depois do A, B. E depois do B? Isso, o C. Depois do C, vem a letrinha D. D, E, F. Depois do F, vem o G. E depois do G? Isso, o H. Depois do H, o I. Depois do I, qual letrinha que vem? Isso, o J. E depois da letrinha J? Isso, vem a letrinha K. Depois do K, L, M, N, O. Depois do O, vem o P. E depois do P, vem o Q, que é a letrinha que nós vamos aprender a atividade hoje. Então, vamos lá. O que começa com Q? Quem sabe? Hã? Tia Miriam não tá ouvindo. O que começa com a letrinha Q? Isso, queijo começa com a letra Q. Quadro começa com a letra Q. E o que mais começa com a letra Q? 15. Tudo começa com a letrinha Q.
Aqui na apostila tá escrito assim: queijo com que eu tenho aqui? Isso, queijo com goiabada. Quem gosta de queijo com goiabada? Ah, eu também gosto. Então vamos ouvir a leitura da quadrinha. Do leite que vem da vaquinha, faço um queijo bom e fresquinho, que como com goiabada, feita na minha cozinha. Aqui nessa quadrinha, nós vamos circular as letrinhas Q no texto, olha aqui. Então, nós vamos passar o dedinho e procurar onde tem a letrinha Q, isso mesmo. E nós vamos circular a letrinha Q. Agora, aqui embaixo está escrito assim: contorne somente as figuras que tem nome começado com a letra Q. Vamos lá. Quebra-cabeça. Qual que é a primeira letrinha do quebra-cabeça? Isso. A primeira letrinha do quebra-cabeça é a letrinha Q. Então, eu vou circular, porque quebra-cabeça começa com a letrinha Q. Muito bem. O que eu tenho aqui? Um dentista. Dentista começa com a letra Q? Não, começa com a letrinha D. Então, eu não vou circular. E o queijo? Ah, a gente aprendeu aqui em cima que queijo começa com a letra Q. Então, eu vou circular o queijo. Anel. Qual que é a primeira letrinha do anel? Isso, a letrinha A. Eu vou circular? Não, porque eu vou circular somente que começa com a letra Q. Muito bem. Aqui eu tenho o quê? Uma lâmpada. Lâmpada. Qual que é a primeira letrinha da lâmpada? Isso, a letrinha L. Eu vou circular? Também não. E aqui, o que eu tenho aqui? Uma quadra. Quadra começa com a letrinha Q. Então, eu vou circular a quadra, porque começa com a letrinha Q. E aqui embaixo, o que eu tenho? Um quadro. E quadro começa com a letrinha Q? Começa, então eu vou circular ele também. O que eu tenho aqui? O número 15. 15 começa com a letrinha Q? Começa, né? Então, eu vou circular também. E nossa última figura é uma caixa. Caixa começa com a letra C. Então, eu não vou circular a caixa, certinho? Depois que vocês terminarem aqui, vocês vão colocar o nome aqui bem bonito para tia Miriam. A nossa próxima atividade também está na mesma apostila, na página 165. Aqui nós vamos continuar fazendo a atividade da letra Q. E aqui nós vamos aprender o traçado da letra Q. Olha como é facinho, ó. Olha só. Nós fechamos o círculo que parece a letra O. Depois que eu fechar a letrinha O, que seria, eu vou fazer um risquinho aqui para formar a letrinha Q. E aqui embaixo está pedindo assim: agora trace na pauta de caligrafia. Olha aqui, ela começa aqui em cima e ela fecha lá em cima. Aí eu faço o risquinho. Começa lá em cima, fecho e faço o risquinho, ó. É só passar em cima do pontilhado.
Essa é a letrinha Q. Quem lembra o que começa com a letrinha Q? Isso, queijo, quadra, queijo. Tudo começa com a letrinha Q. Olha aqui, ó. Ela começou aqui, deu a voltinha e fechou. Aí desce o pauzinho aqui. Agora aqui embaixo tá falando assim: complete a palavra com as letras que faltam. O que que eu tenho aqui embaixo? Isso, ó. Eu tenho um queijo. Queijo começa com a letra Q. Muito bem. Depois da letrinha Q, vem a letrinha U, seguido com a letrinha E, que forma Q. Q, I, Xô, Xô. J com O. Muito bem. Aqui embaixo eu tenho algumas letrinhas, mas eu preciso de outras letrinhas para formar a palavrinha queijo. A primeira letrinha do queijo é a letrinha Q. Muito bem, então eu vou fazer aqui, ó. Fechou a bolinha, puxou a perninha. Depois vem a letrinha U. Muito bem. E depois da letrinha U? Isso, vem a vogal E. E Xô, já tem o J. E por último, qual letrinha que é? Isso, o O. Muito bem. Vamos contar com a tia Miriam quantas letrinhas tem a palavra queijo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Queijo tem 6 letrinhas. Depois que vocês terminarem essa atividade dessa página, vocês vão colocar o nome bem bonito aqui para tia Miriam. Agora chegou a hora da nossa história. E a nossa história de hoje é a história de 3 irmãozinhos. Quem será? Mas antes de iniciarmos a nossa história, nós vamos cantar a nossa musiquinha. Vamos lá? Então vamos junto com a tia Miriam. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha em cima da montanha mora as criancinhas que gostam de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, subam na montanha e faz assim, assim. Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mamãe numa casinha lá na floresta. Um dia, a mamãe dos 3 porquinhos falou assim: já está na hora de cada um construir a sua casinha. E os 3 porquinhos resolveram cada um seguir o seu destino. O primeiro porquinho andou, andou, andou e encontrou um monte de palha. E ele resolveu construir uma casa de palha. Só que ele estava muito feliz com a casa dele. A casa dele era linda e ele estava assim, ó, radiante. Mas a mamãe havia falado para eles tomarem cuidado, porque lá na floresta tinha o quê? Um lobo. E esse lobo, ele era muito mau. Mas os 3 porquinhos não deram muita importância para a mamãe. Quando o porquinho estava lá todo feliz na casa dele, quem apareceu? Um lobo. E o lobo bateu na porta do porquinho. Abre a porta, porquinho. E o porquinho disse que não ia abrir.
Se você não abrir, eu vou assoprar e vou comer você. Ele falou assim, você não vai fazer isso. Aí o lobo, enfesado, encheu o peito de ar e ó, assoprou. Sabe o que aconteceu com a casa do porquinho? Foi para os ares. E o porquinho saiu correndo para a casa do irmãozinho dele. O outro irmãozinho dele havia encontrado um monte do quê? De madeira. E ele tinha construído uma casa de madeira. E os dois irmãos estavam super felizes lá na casinha de madeira. E assim, ciente de que nada ia acontecer com eles. Mas, de repente, quem apareceu? O lobo novamente. Aí ele chegou, olhou para a casa de madeira e falou assim: nossa, que casa linda! Vou comer esses dois porquinhos. E os porquinhos escutou a voz do lobo e já ficaram todo tremendo de medo. Mas aí, o que aconteceu? O lobo resolveu bater na porta novamente. Abre a porta, porquinhos. Nós não vamos abrir. Se você não abrir, eu vou assoprar e vou comer vocês dois. Os porquinhos falou que não ia abrir, não ia. E o lobo encheu o peito de ar e assoprou. Sabe o que aconteceu com a casa de madeira? Foi para os ares. E os dois porquinhos saiu correndo para a casa do outro irmãozinho dele. O outro irmãozinho dele, que era muito inteligente, muito esperto, resolveu construir uma casa de pedra. Essa casa de pedra era muito forte, mas muito forte mesmo. E os três porquinhos estavam lá nessa casa de pedra. O que aconteceu? Isso, não é que o lobo mau resolveu ir lá na casa de pedra? Ele pegou, chegou, olhou para a casa de pedra. Três porquinhos, era tudo o que eu queria. Vou pegar esses três porquinhos. Aí o lobo foi lá, abre a porta, porquinho. E o porquinhos falaram assim que não ia abrir. Nós não vamos abrir de maneira nenhuma. Aí ele falou assim, se você não abrir, eu vou assoprar e vou comer vocês dois. Aí o lobo falou assim, abram! Eles falaram assim, nós não vamos abrir. Ele assoprou e a casa de pedra não caiu. Mas esse lobo ficou bravo. Vocês não têm noção o tanto que ele ficou bravo. E ele resolveu, ó, assoprar de novo. E a casa não caiu. Aí o lobo subiu em cima da chaminé e desceu. Quando ele desceu, ele caiu num caldeirão. E esse caldeirão estava com água fervendo. Sabe o que aconteceu? Queimou o bumbum do lobo. E o lobo, ó, saiu correndo pro meio da floresta e nunca mais os três porquinhos viram o lobo. E os três porquinhos e o lobo
viveram felizes para sempre. Vocês gostaram da história que a tia Miriam acabou de contar? Ah, muito bem! Porque a nossa próxima atividade, que está na apostila Explorar para a Casa 1, tem tudo a ver com a nossa história. Vamos lá? A página que nós vamos trabalhar agora é a página 47. Aqui está escrito assim: ouça a história que seu familiar vai contar a você. Mas a tia Miriam já contou, né? Depois, desenhe a parte da história que mais chamou sua atenção. Qual foi a parte da história que chamou a sua atenção? A casa de palha? A de madeira? Ou a de tijolos, ou os 3 porquinhos ou o lobo. Vocês vão desenharem aqui, ó, o que mais chamou a atenção de vocês. E a tia Miriam vai colocar o nome da história, ó. Os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. E depois que vocês desenharem aqui, vocês vão escrever um nome bem bonito aqui para tia Miriam, combinado? Vamos aprender os nossos numerais? Vamos lá. Que número que é esse? 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Muito bem! Chegou o final da nossa aula. E vocês gostaram da nossa aula de hoje? Ah, espero que sim! Para finalizarmos a nossa aula, nós vamos cantar uma musiquinha, a musiquinha da casinha. E eu quero ver todos vocês cantando junto com a tia Miriam. Vamos lá? Tem uma casinha bem bonitinha, tem uma casinha bem bonitinha. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. E os passarinhos vivem nela sim. E os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. E debaixo dela corre um rio assim. E debaixo dela corre um rio assim. Perto da ponte está trovejando. Perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Isso mesmo, muito bem. Tia Miriam gostaria de deixar um beijo bem grande para vocês e até amanhã. Tchau!